Oi pessoal, bem-vindos! Muito bem, estamos aqui com o nosso Arrase no Enem, dicas, propostas, temas e, mais importante, estudo da redação do Enem. Importantíssimo para nós, a área que pode lhe conferir 1000 pontos e você deve ficar muito atento a ela, sim. Então, olha só, nós fizemos uma sequência aí bem bacana, gente, com 7 aulas, essa é a 8ª aula. E nessas 7 aulas nós basicamente estudamos como é que se faz uma boa redação do Enem, certo? Certo, você acompanhou isso, tem seu caderninho, tem suas anotações, baixou seus guias do participante do Enem 2013 e 2012, são os que nós temos à disposição, né? Em 2014 o INEP não divulgou guia de participante 2014 porque disse que era para todos se basearem justamente nos Enems, nos guias 2013 e 2012, que nada havia mudado, nem das competências, nem do tipo de texto que leva a nota 1000, né? E aí assim, pessoal, o que é bem importante para nós é que nessa pegada nós entendemos melhor o panorama geral da redação Enem e nós entendemos melhor na sequência de aulas a sequência de abordagem das competências do Enem. Cada uma, detalhadinha, com cuidado. Agora é hora também de exercitar. Mas nesta última aula, pessoal, dessa sequência, claro, eu vou convidar vocês para observarem comigo algumas redações divulgadas com nota 1000 e algumas análises. E aí nós vamos conversando também sobre quais os efeitos, quais os vieses escolhidos por essas pessoas que tiraram nota integral ou coisas do gênero, tá bom? Então aí os arquivos, eu vou falando para você onde eles foram publicados e tudo mais, né? São todos arquivos liberados na grande mídia, tá, gente? Lembrando assim, tem alguns aí que estão em PDF, em fotinho, em imagem, que são justamente os espelhos da redação que o MEC divulga, o MEC libera o acesso para os candidatos depois, lá em fevereiro, março, no ano seguinte da confecção do texto, né? E aí a gente pode ver exatamente do jeitinho que a pessoa entregou o texto, ele vem digitalizado, tá? Nós vamos olhar juntos. Vou começar, gente, com um texto sobre o uso das redes sociais e ele foi analisado e publicado no site da revista Veja. Então nós vamos observar com algum cuidado em pauta aí, que ele já está com os vermelhinhos da análise e tudo mais, e nós vamos observando juntos. Vou colocar um pouquinho mais de zoom aqui, isso, para a gente olhar bem para o texto com cuidado aí, tá? Olha só, é publicado, então tá aqui a fonte, aqui embaixo, né, gente, ó, na revista Veja, tá lá, direitinho, e aí a gente tem uma análise já em vermelhinho e nós vamos discutindo sobre ela, tá? Diz assim, ó, a pessoa optou aqui por colocar título, pessoal, apesar de não ser obrigatório, né? Tem opção, eu posso colocar. Diz redes sociais, o uso exige cautela. É o título. E olha o que a análise diz. É um ótimo título porque já indica a posição da candidata sobre o tema. O título é uma ótima maneira para isso, né? Eu posso fazer isso. O uso exige cautela, ó. Já tem um posicionamento, né? Certinho. Não necessariamente eu preciso colocar título, mas se puser que seja bem interessante. Vamos ver lá. Introdução, gente. Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. E atualmente, o mais recente e talvez o mais fascinante desses meios são as redes virtuais, consagradas pelo uso, que se tornam cada vez mais comuns. Aí veja, ó, qual é a comunicação da análise. A contextualização desta introdução é muito boa. A candidata acerta ao citar a evolução sofrida pelos meios de comunicação, né? Sofrida, recebida, quem não gosta desse verbo, tudo bem, né, gente? Por quê? Porque se é para trabalhar com rede social, eu teoricamente não posso desprezar o que veio antes disso, né? O que é que tinha antes para a comunicação, para fazer as vezes da rede social? A ação de nos comunicarmos assim não veio com o surgimento da rede social, ela já existia antes, mas era suprida por outros meios, outros mecanismos, né? Então, faz bem o candidato de usar isso. Aí ela cita, né? Orkut, Twitter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais virtuais
mais acessadas do mundo. E convenhamos, a popularidade das mesmas, e daí eu quero que vocês tomem um cuidado absoluto, pessoal. Ó, nós vamos falar em alguns outros momentos sobre o elemento coesivo, os elementos coesivos e o pronome mesmo ou mesma, gente. É um pronome de intensificação ou ainda ele aparece como advérbio, mas ele não aparece como pronome pessoal, né? A gente está fazendo um uso errôneo em muitos textos de empregar esse pronome como pronome pessoal aqui, ó. Então é a popularidade delas, ou ainda o demonstrativo destas que entra aqui e não o das mesmas, tá? Joga fora, tá bom? Se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Através desse novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e literalmente se mostram para a sociedade. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Veja só, o que diz aqui? A autora do texto atendeu satisfatoriamente a proposta. Ao desenvolver sua ideia, mostra um conhecimento de mundo amplo, citando amizades, informações disseminadas e movimentos políticos, né? Movimentos políticos aqui. Cabe destacar um ponto negativo na passagem, o uso do termo convenhamos, típico da língua falada e que deve ser evitado em textos mais formais. Veja, pessoal, é um toque, uma dica, né? Pode ser que o uso desse termo nem faça diferença na hora de ler o texto. Quem vai ler o seu texto diga, nossa, a argumentação é tão boa, nem vai fazer diferença. Mas alguém pode perceber e, de fato, dizer, olha, é um pinguinho a mais para eu ir montando a história e a estruturação, né? Tá bom. Então, veja lá, vamos mais um pouquinho. Não saber os limites da nossa exposição nas redes virtuais pode nos custar caro e colocar em risco a integridade da nossa imagem perante a sociedade. Afinal, a partir do momento em que colocamos informações na rede, foge do nosso controle a consciência das dimensões de até onde elas podem chegar. Sendo assim, apresentar informações pessoais em tais redes pode nos tornar um tanto quanto vulneráveis moralmente. Vamos lembrar aqui, pessoal, essa proposta é de 2011, né? Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Nós sabemos bem o que é público e o que é privado? Sabemos bem usar as redes sociais em nosso benefício e não em detrimento de outras situações que poderiam ser melhor aproveitadas, né? Era esse o questionamento básico. E a candidata que, ao desenvolver o texto, vai se colocando, vai se questionando justamente como é que nós fazemos, como é que nós agimos aí, né? Muito bem. Daí segue, pessoal. Olha, diz, a primeira frase é bastante adequada. A partir dela são discutidos prejuízos à integridade do indivíduo em razão do mau uso das redes sociais. Joia. Aí vem lá, ó. Percebemos, portanto, que o novo fenômeno das redes sociais se revela como uma eficiente e inovadora ferramenta de comunicação da sociedade, mas que traz seus riscos e revela sua faceta perversa àqueles que não bem distinguem os limites entre esferas públicas e privadas, jogando na rede informações que podem prejudicar sua própria reputação e se tornar objeto para denegrir a imagem de outros, o que sem dúvidas é um grande problema. O parágrafo relaciona as duas ideias desenvolvidas anteriormente, o que é positivo. Há, contudo, um reparo a ser feito, a utilização de um único e longo período. Essa construção deve ser evitada, pois dá margem a erros e dificulta a leitura. Isso mesmo, pessoal. Embora esse parágrafo esteja bem pontuado, contendo um único período, né, tem as vírgulas no lugar certinho e tal, a gente tem que tomar muito cuidado. Dentro de um parágrafo é importante fazer ao menos 2 períodos. Para quê? Para agregar justamente as informações de maneira mais concisa e mais forte. Senão, a gente corre o risco de ir emendando uma coisa na outra e já não sabe mais, o leitor já não consegue mais definir o que é primário, o que é secundário, o que é que está ligado ao quê, tá?
Então, lembre disso, isso é bem importante também. Separar bem as informações em períodos dentro do parágrafo, tá bom? Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo virtual, os usuários da rede tenham plena consciência de que tornar pública determinadas informações, aqui é tornar públicas, né? Determinadas informações requer cuidado e, acima de tudo, bom senso, para que nem a própria imagem, nem a do próximo possa ser prejudicada. Isso poderia ser feito pelos próprios governos de cada país e pelas próprias comunidades virtuais através das redes sociais. Afinal, se essas revelaram sua eficiência e sucesso como objeto da comunicação, serão certamente o melhor meio para alertar os usuários a respeito dos riscos do seu uso e os cuidados necessários para tal. Muito bem, olha, diz, a solução sugerida nesta conclusão é adequada, porque procura combater o problema apresentado, a confusão entre público e privado. A autora faz um apelo ao bom senso, acrescentando que Estado e comunidades virtuais devem cooperar no assunto. A posição satisfaz a orientação do Enem, que demanda do estudante uma proposta de intervenção específica e realizável. E mais ainda, gente, que tenha o nosso querido triângulo, né? Poder público, indivíduo e sociedade. E a pessoa aí respeitou essa congregação, certo? Muito bem. Vamos a outro texto? Observe comigo agora de outro jeitinho, ó. O próximo, esse aqui então era da revista Veja, ok? Era lá de 2011 essa proposta, gente. Esse aqui é uma proposta publicada, é um texto publicado, né? Esse exemplo, pelo jornal O Globo, tá? É como um texto que recebeu nota 1000 em 2014. O rapaz reproduziu aqui, escreveu, né? O João Pedro Maciel Schlapfer, 19 anos, do Rio. Ele reproduziu aquilo que ele produziu para entregar no dia do Enem, tá? Então, por isso, esse aqui tá agora, não foi liberado acesso ainda, mas ele tinha guardado o rascunho e aí reproduziu. Quem sabe o que é melhor para ela? Ó, ele optou por colocar título, gente, de novo, é opcional, mas quando usar, que seja um título que fisgue o corretor, né? Esse aqui faz as vezes de. Desde o final de 91, com a extinção da antiga União Soviética, o capitalismo predomina como sistema econômico. Diante disso, os variados ramos industriais pesquisam e desenvolvem novas formas e produtos que atinjam os mais variados nichos de mercado. Esse alcance, contudo, preocupa as famílias e o Estado quando se analisa a publicidade voltada às crianças em contraponto à capacidade de absorção crítica das propagandas por parte desse público-alvo. Muito bem, gente, eu termino a introdução e eu já sei qual é o tema, né? Já fica bem claro, ó, é publicidade voltada às crianças em contraponto à capacidade de absorção crítica. Ok. Por ser na infância que se apreende maior quantidade de informações, a eficiência da divulgação de um bem é maior. O interesse infantil a determinados produtos é aumentado pela afirmação do desejo em meios de comunicação, sobretudo ao se articular ao anúncio algum personagem conhecido. Assim, a ânsia consumista dos mais jovens é expandida. Além disso, o nível de criticidade em relação à propaganda é extremamente baixo. Isso se deve ao fato de estarem em fase de composição da personalidade, que é pautada nas experiências vividas e geralmente espelhada em um grupo de adultos exemplo. Dessa forma, o jovem fica suscetível a aceitar como positivo quase tudo o que lhe é oferecido, sem necessariamente avaliar se é algo realmente imprescindível. Veja só, pessoal, 2 parágrafos de desenvolvimento aqui, ó, e são 2 parágrafos que de fato puxam itens que estavam na introdução indicados, como, ó, ei, eu vou desenvolver isso no meu texto. Olha só, quais são os itens, gente? Ele fala, aqui é propaganda, o que preocupa as famílias é a propaganda voltada às crianças. Aqui, ele descreve essa propaganda. Aqui, no segundo parágrafo, ele trabalha com a ideia de absorção crítica e de filtro, né, por esse público-alvo, pelas crianças. Agora, olha lá, nos últimos parágrafos, o que ele faz? Com base nisso, o governo federal pode determinar um limite, desassociando personagens e figuras conhecidas aos comerciais, sejam televisivos, radiofônicos,
por meios impressos ou quaisquer outras possibilidades. Vamos desenhar o triângulo, gente? Vamos ver. Ó. Ele citou o poder público? Citou. Disse o quê e disse como. Né? Joia. A família, por outro lado, tem dever de acompanhar e instruir os mais novos em como administrar seus desejos, viabilizando alguns e proibindo outros. Nesse sentido, torna-se evidente, portanto, a importância da assessoria parental e organização do Estado frente a essa questão. Não se pode atuar com descaso, tampouco ser extremista. A criança sabe o que é melhor para ela? Talvez saiba, talvez não. Até que se descubra, com sua criticidade amadurecida, cabe às entidades superiores auxiliá-la. Veja qual foi a opção desse candidato aqui, pessoal. Olha só. Ele fez a opção por citar o poder público, aqui logo no começo, né? Ok. E aqui ele enquadra família e indivíduo, ou seja, sociedade e indivíduo, né? E mais ainda, ele faz uma reflexão depois sobre essas ações, dizendo, ó, pera aí galera, mas eu não estou dizendo para vocês serem extremistas. E olha que legal, ele usa um argumento ótimo aqui, que é de quê? De conhecimento linguístico, de competência linguística, né? Ele muda aí de dizer a responsabilidade dos pais por assessoria parental, porque isso tem a ver, claro, com a assessoria da família, né? Com os cuidados de quem deve cuidar mesmo da criança, tá? Então tá aí, de novo, gente, o triângulo evidente. Não tem nada de outro mundo, veja, não precisa inventar coisas, né? Porque às vezes quando a gente fala em originalidade na conclusão, na proposta de intervenção, as pessoas ficam muito voltadas a dizer, então eu tenho que criar, inventar uma coisa que ninguém falou ainda. Não. Originalidade está muito mais na maneira, na força, na intensidade com que você é capaz de organizar as palavras, as ideias, as noções aí, do que propriamente numa ideia assim brilhante, sem que ninguém nunca tenha pensado, tá? O fato de já ter sido pensada não quer dizer que tenha sido posta em prática com maestria, né? Então, pensar isso faz muito bem, pessoal. E esse texto era publicado então no Globo, né? Que aparecia para nós aí como uma proposta, uma possibilidade. Agora eu vou mostrar outro para vocês, pessoal. Esse aqui, ó, vejam só como é que ele aparece na tela, ó. Ele aparece bem direitinho aí, do jeitinho que apareceu para a aluna, né? E esse aqui é um texto nota 1000 de 2013, da redação dos efeitos da lei seca no Brasil. Pessoal, para o corretor do Enem, esse texto aparece só até aqui, ó, tá? Só até essa caixinha aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó, tá? Essa outra parte aqui, ó, de baixo, não aparece para o corretor do Enem. Nada, muito menos o nome e o CPF, tá? Nada. Agora aqui aparece, claro, por quê? Porque é o documento do jeito que ele foi digitalizado para devolver ao candidato, né? O INEP dá vistas, ele deixa o candidato observar e ficar com o texto lá em março, abril do ano seguinte. Por exemplo, as redações do Enem de 2014 ainda não foram disponibilizadas. Eu estou aqui falando com você no começo do ano, deixando nossas aulas prontinhas para você poder estudar o ano inteiro, mas aqui nesse começo de ano ainda não foram divulgadas, não. Serão divulgadas possivelmente em março ou abril, tá? Agora, olha só, é um texto nota 1000 da redação da proposta Efeitos da Lei Seca no Brasil, né? Dá uma olhada lá. Olha só. Já começa o texto com o título Não foi acidente, né? E aí já vou comentar um pouquinho com vocês com base no texto da aluna. Vamos lá. No Brasil, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito, de acordo com a Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Alguns desses acidentes, na sua maioria, são causados por jovens imprudentes e algumas vítimas são pessoas inocentes. Com base nesses dados, fica explícita a necessidade da implantação da lei seca no Brasil para reduzir o número de feridos e mortos no país. Bom, aqui já casou dizendo, opa, a implantação da lei seca, efeitos dela que está em jogo, né? São os efeitos que estão em jogo. Ah, errou o lugar do acento aqui do alcoólico, ok, tá? Tá aí. O jovem, no geral, tem o costume de achar que nada de errado pode acontecer, agindo assim inconsequentemente.
Essa autoconfiança permite que dirija alcoolizado, sem pensar nos riscos que está se colocando e, inconscientemente, colocando os outros. O número elevado de acidentes e feridos implica na superlotação dos hospitais públicos já lotados e que não têm estrutura nenhuma para receber a demanda de pacientes oferecida. E isso é um número que pode ser controlado, como indica a campanha realizada na internet. Não foi acidente. A campanha prega a ideia que, a partir do momento de ingestão de álcool, unida à direção de veículos, o motorista sabe que pode causar um acidente e morte, respondendo assim por homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar. Pessoal, eu tenho para mim que esse parágrafo aqui foi determinante, tá? Para que os corretores dessem nota 1000 para essa aluna. Por quê? Olha o que ela faz, gente. Essa campanha não estava nos textos de apoio, mas foi uma campanha explícita e muito forte ao longo de 2013. E ao final de 2013 que os candidatos fizeram essa prova, né? Que teve a lei seca como tema. E ao longo de 2013, essa campanha foi muito evidente. Ela foi lançada, na verdade, por um rapaz, né, que teve a mãe e a irmã atropeladas e mortas por outro rapaz que tinha a mesma idade dele, tinha ido fazer um happy hour com os amigos e de repente saiu dirigindo, tinha bebido bastante, perdeu a direção, acelerou demais, perdeu a direção e atropelou na calçada a mãe e a irmã desse rapaz. E elas duas morreram. E ele disse, puxa vida, essa nossa lei seca não está dando conta, né, do jeito que tá, do jeito que era em 2008. Em 2012, no final de 2012, eles mudaram justamente, houve um endurecimento nessa lei e agora o que acontece? O indivíduo não é mais desobrigado de soprar o etilômetro, ele tem a obrigação de fazer o teste. Se ele não quiser fazer o teste, pressupõe-se que ele bebeu. E só o testemunho de quem o viu desse jeito serve para incriminá-lo. Antes o testemunho só servia como testemunho, agora não, serve como prova. E o que é legal, olha, o nãofoiacidente.org era uma petição, uma coleta de assinaturas na internet, de abaixo assinado mesmo, para enrijecer a lei. E esse cara conseguiu, fez coro, apareceu camiseta do Não Foi Acidente no CQC na época, pessoal, uma série de programas de TV, sabe? O pessoal se engajou mesmo, a mídia comprou essa ideia, inclusive uma mídia inteligente em alguns momentos, comprou essa ideia de dizer assim, olha, não foi acidente mesmo. Quem dirige depois de beber pode não ter a intenção, mas assume o risco de matar. Portanto, pode ser indiciado por crime doloso e não culposo, como era até então, né? Então, para mim, pessoal, esse parágrafo é o que pegou determinantemente o corretor para atribuir para essa moça nota integral, né? Porque ela, inclusive, descreve muito bem como é que se transforma isso em crime doloso. Muito bem. Aí vem o seguinte. Pesquisas comprovam que a ingestão de apenas um gole de álcool já gera deficiências motoras e no reflexo do ser humano, sendo assim um perigo dirigir um veículo de transporte. Tudo deixa evidente que o governo deve continuar com as medidas da lei seca, mas que também deve ser levado em conta a importância da família na informatização dos jovens. E mais ainda, o papel da escola como principal meio de informação. Aqui, na verdade, é informação também, tá, gente? Embora fique repetitivo. Definindo para o jovem os seus direitos, mas principalmente os seus deveres de cidadão para o exercício pleno da cidadania na sociedade. Ok. Há quem possa contestar, inclusive nós podemos fazer essa ressalva, né? Dizer, parece, a impressão que dá é que esse texto se relacionou mais a tratar que o jovem seria responsável por essas mortes, quando na verdade qualquer um que beber e dirigir está propenso a gerar um acidente gravíssimo e matar pessoas, não necessariamente o jovem, né? A temática que se centralizou mais no jovem justamente pensando acho que na incidência, no número grande de jovens envolvidos em acidentes, né? Agora, pessoal, parece mesmo que esse parágrafozinho aí que cita o não foi acidente, fazendo jus lá ao título, parece que pegou mesmo para melhor a banca corretora, né? Muito bem, gente. Vamos observar, vou colocar aqui um outro texto para nós percebermos. Olha lá, mais um, isto. Vou colocar aqui, isso, olha lá.
Essa de 2012, uma redação nota 1000 2012, olha lá, direitinho, né? O cidadão imigrante brasileiro. Vamos ver como é que a pessoa escreveu, veja comigo. Letrinha pequena, miúda, ui, ui, ui. Vamos juntos aí. A fixação do homem à terra era o fator primordial ao desenvolvimento das civilizações. A partir do momento que deixou de ser nômade, o homem pôde desenvolver habilidades relacionadas ao cultivo de alimentos e utilização do solo. Contudo, movimentos migratórios continuaram e suas implicações sociológicas e econômicas repercutem no mundo. Analisando a história do Brasil, claramente observam-se 3 grandes fluxos migratórios, entre os quais os 2 primeiros foram de fundamental importância para a formação do povo brasileiro. Primeiramente, as expedições colonizadoras realizadas pelos portugueses a partir de 1530. Em segundo lugar, a imigração de europeus em meados do século XIX, que intensificou-se na medida em que foi necessária a substituição da mão de obra escrava, após a abolição da escravatura em 1888. E, finalmente, estamos diante da imigração de indivíduos pobres de países subdesenvolvidos em busca de melhores condições de vida e trabalho no Brasil. Legal, né? A pessoa consegue observar e mostrar processos imigratórios para o Brasil que já aconteceram, traçar o panorama histórico de maneira bem interligada, inteligente, com escolha de vocabulário boa, e vai citar agora os problemas da proposta, que diz, do Haiti, da Bolívia, da Venezuela, do Paraguai, vem gente para cá, né? Muito bem. Apesar de ainda ser um país emergente, o crescimento econômico, aliado à diminuição da pobreza absoluta e aumento de oportunidades em uma nação que encontra-se com metade da população em classe C, a nova classe média, destacam o Brasil no cenário mundial. Esse fato atrai imigrantes de países pobres, como a Bolívia e o Haiti. A grande questão é o tipo de tratamento a ser dado a esse imigrante, que em grande parte das vezes chega em condição de absoluta miséria. Uma das soluções possíveis seria a criação de programas de auxílio ao imigrante, com verbas previstas, essa dotação orçamentária federal e posteriormente a municípios que mais recebem imigrantes. Olha lá, um errinho de crase aqui, né? Joga fora que não pode antes do masculino aí. Dentro dos municípios, o programa seria composto por uma equipe multidisciplinar, médico, assistentes sociais, advogados, que analisaria cada caso e tomaria medidas cabíveis para a legalização do imigrante no país e posterior inclusão no mercado de trabalho. Durante esse tempo, o imigrante teria abrigo em casas de albergados. Medidas assim evitariam acontecimentos como o do grupo de bolivianos que foi encontrado no interior paulista trabalhando em condições análogas à de escravidão, a serviço de uma grande multinacional na área do vestuário. Por fim, destaca-se a necessidade de um tratamento adequado ao cidadão, que, num ato extremo, deixa a própria pátria. A esperança é que o nosso país respeite os direitos humanos e princípios da solidariedade entre os povos, e que honre a graciosa fama de povo acolhedor, que teve suas bases construídas pelo imigrante. Queridos, vejam só, a pessoa teve paciência de desenhar fase a fase a aplicação da proposta de intervenção, né? É um texto que exige paciência, vigor de conteúdo, de prestígio vocabular, competência linguística, mas também muita paciência. Bem-vindo! Arrase no Enem, observe os nossos exemplos aí, trabalhe com eles, pessoal, e produza os seus textos como exercício. Não há leveza, há muita densidade na escrita quando nós temos um cuidado especial com a argumentação. Boas leituras, bom trabalho, gente, e venha conosco, arrase no Enem.